boa noite. Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela sua presença no culto de oração desta noite. Hoje que é dia 18 de março de 2021. Vamos dar início ao culto desta noite, lendo um trecho da palavra de Deus, contida no livro, na primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Se você tem a sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus nesse trecho. 1 de João, capítulo 5. E o versículo que nós vamos ler, 1 João, capítulo 5. O versículo é o 14 e o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que temos lhe feito. Amém? 1 João, capítulo 5, os versículos que li foram o versículo 14 e o versículo 15. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos estudar a palavra de Deus. Por que oramos pelas pessoas enfermas? Esse é o título. Vamos estar conversando sobre intercessão, né? É uma prática cristã muito importante, né, para a manutenção da nossa relação com Deus e para demonstrarmos o nosso interesse por pessoas. Muito bem, hoje é quinta-feira, nós estamos num culto de oração. Espero que Deus possa falar ao seu coração, você possa se sentir encorajado e animado no Senhor, tá bom? Nós vamos cantar um hino. Eu coloquei a letra no meu perfil do Facebook, o número 105 do inário Hinos de Louvor. Nós vamos cantar o hino 105. Quem somos nós? Então, se você tem esse inário, se você conhece a letra, você pode nos acompanhar do seu lar. Vamos cantar. Quem somos nós? Quem somos nós neste mundo aqui? E qual padrão temos a seguir? Nós somos servos do eterno Deus, que por sua graça nos escolheu. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Soldados somos do bom Senhor, que por sua graça nos alistou. Um bom soldado então será, quem busca o Mestre sempre agradar. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos,
esperam frutificar. Devemos servir então, com esperança em oração. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Amém. Espero que você tenha tido a oportunidade de ter cantado conosco, tá bom? Quero bem-vindar a todos os irmãos que estão nos acompanhando mais uma vez. Obrigado pela sua presença. É muito importante que você se fortaleça, né? Se fortifique na graça aqui em Cristo. E só ouvindo a palavra dele, né? Deixando Deus falar conosco através da sua palavra. Quero agradecer a presença dos irmãos aqui de Arapoti, também alguns de Jaguariaíva. Sei que alguns irmãos de Piraquara estão nos acompanhando. Eu sei que os meus familiares têm sido fiéis em me acompanhar, pelo menos alguns deles, obrigado. E tantos outros irmãos e irmãs de Pinhais, de Curitiba, até de outras regiões têm nos acompanhado. Às vezes não dá para acompanhar online, né? Mas as pessoas, eu tenho percebido que algumas pessoas têm acompanhado depois. O importante é que você se alimente com a palavra de Deus. Nós vamos cantar mais um hino, número 65. Infelizmente eu não tive a oportunidade de compartilhar a letra, mas é o Amor Glorioso, número 65. Mas antes, eu vou pedir a Juliana que ore, pedindo a Deus que nos abençoe nessa noite, que esse momento de culto, esse momento de estudo da palavra de Deus, esse momento de entoarmos louvor ao nosso Deus, seja algo que venha contribuir com o seu crescimento. Então vou pedir a Juliana que abençoe você. Vou pedir para que ela ore também por aquelas pessoas que se encontram enfermas. Nós temos orado pelo pai do seu Mário, lá de Boas Novas, também o filho dele, o Guilherme, temos orado. Também temos lembrado da irmã Elma, né, de Manaus. Temos lembrado do seu esposo, do seu filho. Também temos lembrado do pastor José Soares, estamos clamando a Deus. Também temos lembrado do irmão da Juliana, né, o Luciano. E na medida que a gente vem a descobrir, né, que pessoas se encontram enfermas, passando por dificuldades, principalmente nessa área de saúde, nós temos clamado com muita insistência. Também vou pedir a ela que ore por conversões, né? Nós estamos clamando a Deus por conversões. Então a Juliana vai orar pelo culto, pelas pessoas enfermas e por conversões, tá bom? Senhor Deus eterno Pai, na tua santa presença, quero lhe pedir ao Senhor que o Senhor esteja purificando os nossos corações, as nossas mentes, para que essa oração possa chegar diante do Senhor, diante do trono da tua graça, para que o Senhor possa nos conceder a misericórdia, Deus, para que possamos ter vidas que agradam ao Senhor. Eu venho lhe pedir que o Senhor possa estar abençoando esse culto que será transmitido, que a tua palavra possa falar-lhe aos nossos corações e também aos corações daqueles que estão ouvindo, Deus, através da internet. Que o Senhor possa estar abençoando a mensagem, que o teu Santo Espírito possa aplicar nos corações que estarão ouvindo esta mensagem, Pai. Eu oro por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades, que o Senhor possa entrar com a providência, que o Senhor possa curá-los, Deus, das suas moléstias, que o Senhor possa aliviar, Deus, as dores que eles sentem, esteja confortando, consolando os familiares também, que eu sei que tudo acontece dentro do plano do Senhor e o Senhor tem controle sobre toda a situação. Mas pedimos, Deus, que o Senhor esteja amparando os teus servos, Deus, que estão nos hospitais, estão fazendo tratamentos. O Senhor sabe, Deus, que tem muitas pessoas passando por essa dificuldade, com essa doença. Pedimos, Pai, que o Senhor intervenha e cuida dos seus filhos, Senhor. E aqueles, Deus, que não são seus filhos ainda, nós pedimos que o Senhor esteja trabalhando nos seus corações, que a tua palavra, o Evangelho possa chegar até essas pessoas, que os crentes, Deus, possam compartilhar a tua palavra com aqueles que necessitam e que eles possam se arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu oro que o Senhor esteja levantando pessoas que proclamem a tua palavra, possam evangelizar aquelas pessoas que estão desesperadamente
carecidas de ouvir, Deus, a palavra do Senhor, que é poderosa para salvar a sua alma. Eu peço que o Senhor abençoe este momento que estamos aqui, que tudo seja feito para a tua honra e a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Viu? Eu também não me esqueci do pequeno Benjamin, tá bom? Eu sei que talvez ele esteja com a mãe, ou talvez já esteja dormindo, mas temos orado pelo Benjamin. Está meio gripadinho, mas acreditamos que logo, logo ele vai estar restabelecido, tá bom? Benjamin é o filho do Oswaldinho e da Stephanie. Muito bem, vamos cantar Amor Glorioso. São 3 estrofes. Se você tem esse cenário, você pode cantar conosco, se você sabe. Cante aí com a sua família. Vamos cultuar a Deus. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria, os anjos sim em harmonia. Oh, que amor, glorioso amor, preço que Jesus por mim pagou, inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mais de espinhos, a cruz que padeceu, que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar. Oh, que amor, glorioso amor, preço que Jesus por mim pagou, inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, então pra sempre irei gozar. Oh, que amor, glorioso amor, preço que Jesus por mim pagou, inaudita graça me mostrou. Muito bem, amém. Deus seja louvado. Obrigado, Juliana. Deus te abençoe. Muito bem, vamos estudar a palavra de Deus. Estou muito animado com aquilo que Deus vai falar conosco nesta noite, nesse culto de oração. Por que oramos pelas pessoas enfermas, né? Eu tenho particularmente clamado insistentemente ao nosso bom Deus, né? Eu posso dizer a você que eu tenho clamado por diversos irmãos e irmãs, né? Então eu quero trazer uma reflexão devido ao fato que temos pessoas próximas sofrendo e nós também sofremos por ela, né? Eu falei com a Juliana hoje cedo, né? Ser pastor é uma bênção, mas é um grande desafio, porque o coração de um pastor é igual uma esponja, né? Ele vai absorvendo, né? E essa noite, eu confesso a vocês, eu passei uma noite muito turbulenta, né? Devido à preocupação, né? Com alguns irmãos e irmãs, né? Não é que nós não confiamos em Deus, pelo contrário. Nós confiamos em Deus, mas nós nos preocupamos com o bem-estar de nossos irmãos. Só que eu acho interessante que o sofrimento nos dias atuais tem um diferencial. Você já parou para pensar? Que o sofrimento nos dias atuais tem um diferencial, e o diferencial é o seguinte: nós estamos presenciando um sofrimento compartilhado. Isso mesmo.
um sentimento compartilhado, porque nós estamos sendo afligidos pelo mesmo tipo de angústia. Às vezes, quando nós recebemos uma notícia de alguém que está sofrendo por causa de um acidente, por causa de um ataque ou por causa de uma tragédia, nós nos sensibilizamos, mas às vezes nós não temos a menor ideia do que a pessoa está passando. Porque nós talvez nunca passamos por aquilo. Nós não sabemos a profundidade da dor que essa pessoa está passando e o sofrimento que os familiares, amigos estão passando. E muitas das vezes nós podemos até receber uma crítica, uma censura do tipo: você já passou por isso? Então você não sabe. Mas agora tem sido diferente. Porque todos nós temos alguém, um amigo, um parente, um familiar, uma pessoa querida que está sofrendo. E nós sabemos exatamente como nós nos sentimos. A angústia, o medo, as incertezas em relação ao futuro. Muitas pessoas, inclusive, estão lidando com crises de ansiedade. É verdade. Ansiedade. Sofrendo antecipadamente. E sofrendo antecipadamente pelos outros, né? Como se um mal maior pudesse acontecer. Então, o sofrimento que nós temos presenciado nos dias atuais é um sofrimento compartilhado. Então eu me propus a pensar, inclusive eu tenho lido os evangelhos com essa leitura, como que o Senhor lidou com o sofrimento alheio, o sofrimento à sua volta, como Ele, o Senhor, lidou com isso. Eu me propus a pensar sobre a importância da intercessão nesse momento. A importância da oração a favor de alguém. Porque eu tenho plena certeza que muitas pessoas estão clamando a Deus. Muitos servos e servas estão com o seu coração prostrado, se não os joelhos prostrados, falando a Deus, intercedendo a Deus a favor de pessoas. Assim como fez Daniel, você se lembra? Quando ele soube que o rei iria executar os sábios da Babilônia, porque eles não conseguiram dar interpretação para o rei a respeito daquele sonho, Daniel não hesitou, ele foi, convidou os seus amigos e eles foram orar. E Daniel se importou com pessoas, inclusive, que queriam o mal deles. Quer ver? Confira comigo, Daniel capítulo 2, olha que interessante. Daniel orou, Daniel era um homem de oração. Assim como você, acredito, deva ser uma pessoa de oração. Daniel capítulo 2, versículo 13. Daniel capítulo 2, versículo 13, até o versículo 19. A Juliana vai ler para nós. Você também pode nos acompanhar. Se você não tem uma Bíblia próxima a você, apenas ouça o texto bíblico. Daniel intercedendo por algumas pessoas que eram ímpias, e não nenhum problema de ser ímpio, mas eram pessoas ímpias que queriam o mal de Daniel, né? Mesmo assim ele intercedeu. Veja que interessante. Daniel 2, versículo 13 a 19. Juliana. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia.
Então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Olha que interessante. Daniel, sabendo que os sábios fracassaram na interpretação do sonho do rei, o rei furioso mandou executar os sábios, os encantadores, os mágicos da Babilônia. E mesmo sabendo que eles eram ímpios e desejavam o mal de Daniel, Daniel não hesitou quando ele soube que o rei se apressava em matar os sábios. Ele foi, chamou seus companheiros, eles passaram a noite orando. E Deus respondeu a oração de Daniel. Assim fez também o rei Ezequias, né? Diante daquela carta perturbadora, você se lembra? Daquela afronta e daquelas ameaças de Senaqueribe, quando ele, o rei, estava tão angustiado porque Senaqueribe prometeu que iria devastar o povo de Israel. O rei Ezequias, temendo pela vida do seu povo, ele fez a mesma coisa que Daniel. Ele foi, chamou o profeta Isaías e eles clamaram a Deus. E se você observar, Deus respondeu à intercessão de Ezequias e também do profeta Isaías. O rei chamando pessoas para orar junto com ele e Deus respondeu. Quer ver só? Leia comigo 2 de Crônicas, por favor. Capítulo 32. 2 de Crônicas, capítulo 32, a começar no versículo 17. Isso, 2 de Crônicas, capítulo 32, versículo 17, até o versículo 21. Observe comigo, Juliana. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Assíria, e envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Olha que interessante, irmãos, que fantástico esse registro. É um registro que caberia uma leitura sua em casa, né? 2 de Crônicas, capítulo 32. A situação estava tão complicada, estava tão difícil, que o rei Ezequias estava tão aterrorizado pelas ameaças, pela truculência de Senaqueribe, que ele não se viu forte o suficiente para fazer alguma coisa, mas ele tinha em suas mãos uma ferramenta que poderia dar a resposta à sua angústia, que foi o Deus dos céus. E Isaías e o rei Ezequias, eles oraram, e Deus trouxe a resposta tão imediatamente à oração deles. E às vezes nós pensamos que os problemas que nós enfrentamos é muito difícil para Deus. Qual foi a resposta que Deus deu à ameaça de Senaqueribe, que tinha um grande exército? Deus mandou apenas um anjo, que destruiu todos os valentes, porque os covardes fugiram. E uma das pessoas que fugiu, acovardado, foi Senaqueribe, que inclusive foi morto quando chegou à casa do seu Deus pelos próprios filhos. Olha como às vezes nós estamos passando por uma situação talvez tão truculenta, tão complicada aos nossos próprios olhos, mas o que é para Deus as nossas dificuldades? Deus tão prontamente respondeu, mandou um anjo que resolveu o problema. Então veja que interessante. Nós não estamos apenas orando, né? Por que nós podemos orar? Por que nós podemos interceder?
Quando nós falamos de intercessão, assim como Daniel, o rei Ezequias, nós também temos que levar em consideração o ato de compaixão que nós temos pelas pessoas que estão passando por dificuldade, né? Eu acho isso interessante porque o Senhor Deus, ele repartiu conosco, conforme diz o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, lá no Gênesis, que Deus repartiu conosco a sua imagem e semelhança. Você se lembra do registro do Gênesis? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, e ele começa a narrar. Eu acho que é interessante que Deus, quando repartiu essa imagem e semelhança, quer dizer, Deus repartiu conosco os seus atributos morais, ele repartiu conosco o seu amor, sua justiça, ele repartiu conosco sua santidade, sua misericórdia, sua compaixão. Por isso nós temos amor por pessoas. Por isso nós temos esse sentimento que mexe nas nossas entranhas e nos faz, inclusive, chorar. Porque Deus repartiu conosco quando Ele nos fez conforme sua imagem e semelhança. Então nós partimos de algumas características que Deus tem. Deus é amor, nós também podemos amar. E o nosso amor vem dele, porque ele repartiu isso conosco. Embora o pecado tenha afetado isto drasticamente, mas com a redenção, com a conversão, Deus trouxe de volta esse amor que está sendo ajustado novamente, em equilíbrio com o nosso Criador. Então nós podemos sentir compaixão e amor, afeto e misericórdia na mesma proporção perfeita que Deus sente por nós. Por isso que quando nós recebemos a notícia de um irmão, uma irmã ou um parente de uma pessoa que está sendo afligida, é impossível que nós cristãos nós não venhamos nos sensibilizar a isso, porque essa imagem de Deus está sendo restaurada e nós temos interesse sincero, interesse genuíno por pessoas. Isso nos leva, muitas das vezes, deixarmos a nossa rotina, as nossas responsabilidades, às vezes colocar um pouquinho ela de lado, inclusive os nossos próprios benefícios, e nós passamos a orar, a interceder por pessoas. E eu acho isso fantástico. E pensando nisso, por que nós oramos por pessoas enfermas? Então eu gostaria de apresentar a você hoje pelo menos duas razões. Por que oramos por pessoas enfermas? E eu quero começar com o fato de que nós oramos por pessoas enfermas porque Deus responde às nossas orações. Por que nós oramos? Por que nós intercedemos por pessoas enfermas? Porque Deus responde às nossas orações. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E esse texto, ele afirma que ele é o mesmo não apenas em poder e glória, mas ele é o mesmo em relação àquela ternura que nós encontramos nos evangelhos. Que quando Jesus, diante de uma pessoa doente, enferma, Jesus imediatamente atendia às necessidades daquelas pessoas. Você não encontra nenhum episódio na Bíblia que Jesus não fez questão de socorrer aqueles que vinham a ele. E esse mesmo Jesus que nós encontramos nos evangelhos, socorrendo os necessitados e aflitos, você pode ver, inclusive eu li com a Juliana ontem à noite, antes de nós nos deitarmos, nós lemos o evangelho, Mateus capítulo 5, que logo depois que Jesus foi batizado, logo que depois que Jesus sofreu a tentação no deserto, no capítulo 5 ele começa a chamar os seus discípulos, né, os seus apóstolos,
E o texto lá de Mateus capítulo 5, nós lemos ontem à noite, fala que o primeiro movimento que Jesus fez, depois de percorrer a Galileia, foi ir na direção das pessoas que estavam enfermas. Você pode ler os evangelhos. Inclusive, eu queria desafiá-lo a ler os evangelhos e procurar as tantas centenas de vezes que Jesus socorreu os doentes. Eu posso lhe afirmar nessa noite que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por exemplo, deixe-me repartir com você um trecho. Marcos capítulo 8. Dá uma olhadinha, por favor. Se você tem a sua Bíblia em casa, não hesite, leia comigo. Marcos capítulo 8, confira lá. Marcos capítulo 8, versículo 1. Marcos capítulo 8, versículo 1 até o versículo 5. Juliana vai ler. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentassem no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Olha que interessante. Jesus tendo compaixão de pessoas que estavam famintas. Você consegue imaginar isso? E Jesus não simplesmente ele teve compaixão, mas Jesus agiu a suprir as necessidades daquelas pessoas. Você conhece a história? O milagre da multiplicação dos pães e peixe. Jesus ele se importou com pessoas. Veja outro texto, agora no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Até o versículo 15. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Olha que interessante, irmãos, esse registro. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele disse: Não chores. E ele foi e ressuscitou aquele jovem, e ele o trouxe à sua mãe. Compaixão. Veja outro texto. Volta para o Evangelho de Marcos, capítulo 1, por favor. Marcos, capítulo 1, versículo 38. Nós encontramos inúmeros versículos tratando exatamente sobre esse prisma. Jesus sendo movido por um interesse genuíno por pessoas que estavam passando por algum tipo de dificuldade. Marcos capítulo 1, versículo 38 a 42. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres,
bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém? Olha como é o nosso Deus. Por que nós oramos por pessoas enfermas? Porque o nosso Deus, ele pode responder às nossas orações. Não pense os senhores que Jesus, ele mudou. Porque ele não mudou. Hebreus nos afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou, nem em poder, nem em glória, nem na sua ternura em relação às pessoas aflitas. E quando nós olhamos para o ministério de Cristo hoje, assentado à direita de Deus, eu posso provar a você que ele ainda tem compaixão e pode nos socorrer. Eu posso lhe provar isso biblicamente. Quer ver só? Abra comigo no livro dos Hebreus, aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Hebreus 4, versículo 14 até o 16. Acompanhe comigo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então eu quero começar com essa primeira razão. Por que nós oramos por pessoas enfermas? Porque o Senhor pode nos atender. Ele ainda é movido de compaixão. O texto bíblico diz que nós podemos nos achegar a Ele. Nós podemos ir diante do seu trono da graça para buscar socorro em ocasião oportuna. E o texto bíblico fala no versículo 15 que Ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele foi experimentado nas nossas fraquezas e Ele entende. Ele sabe exatamente quando você está falando para Ele: Senhor, dói. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, me ajuda. Senhor, não está pesado demais. Ele entende você perfeitamente. Ele se compadece e Ele pode atender você. Ele ajudou centenas de pessoas. Tanto é fato que no Evangelho de João é dito que nem todos os milagres que Jesus fez foi registrado em livros. Então você consegue imaginar a quantidade de pessoas que Ele socorreu, que Ele ajudou? O que te faz pensar que a oração que você levanta a Deus não tem objetivo nenhum? Ele pode escutar. Ele pode te atender. Então essa é a primeira razão. Porque nós oramos por pessoas enfermas. Porque o Senhor pode nos atender. A segunda razão, porque oramos pelos enfermos, eu vou ser franco com você. Nós oramos porque Deus é tudo que temos. Nós intercedemos por pessoas. Nós oramos porque Ele é tudo que temos. Quando os projetos humanos falham, os mais poderosos, quando a medicina falha, quando as mais belas intenções humanas fracassam, o Senhor nosso Deus não tarda. Ele não falha. Ele tem tanto poder como também vontade de vir
em nossa direção. Isso não significa que tudo que pedimos seremos atendidos. E a história cristã, a Bíblia Sagrada, nos mostra isto. Porque Deus, além de ser misericordioso e compassivo, ele também é sábio. O apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 11 assim: ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ou seja, nós não conseguimos entender por que Deus às vezes não atende a nossa oração. Mas uma coisa eu posso descansar no meu coração. O caminho de Deus é perfeito. E Deus não comete erros. Então, mesmo que eu, ao clamar a Deus, ao derramar minha alma perante Deus em clamor, intercedendo por alguém, mesmo que aquilo que eu peço a Ele, eu não seja atendido, eu, ao orar, eu posso ter plena certeza que Deus vai ter todo o cuidado em relação àquilo que nós estamos pedindo, inclusive lidando com o meu coração, trazendo-me uma paz que excede a minha razão. E tantos irmãos em Cristo, eles têm vivenciado e presenciado isso. Deus trazendo uma paz, um consolo e um conforto. Mas eu não quero me atentar tanto ao fato de que Deus pode não me responder. Eu quero me atentar ao fato de que Deus responde. Ele vem ao meu socorro. Mas uma coisa que nós como cristãos nós temos aprendido, isso desde o início da nossa caminhada cristã, foi aquilo que Jesus falou quando ele nos ensinou a orar. Você se lembra? No Sermão do Monte, ele ensinou tantas coisas. Mas uma das coisas que ele fez foi nos ensinar a orar. E lá no Evangelho de Mateus capítulo 6, numa certa altura, ele vai dizer o seguinte, quando ele estava nos ensinando a orar. Ele falou assim, que nós deveríamos orar assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Olha que interessante. Assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade. Nós temos aprendido a orar desse modo. Eu quero que Deus atenda a minha oração. Eu quero que Deus vá ao encontro daquela pessoa, daquele meu amigo, daquela minha amiga, daquele meu irmão na fé, daquele meu familiar querido. Eu quero que Deus vá e Deus coloque ele de volta. Mas eu tenho aprendido que a minha oração não é o meu querer, mas faça-se a tua vontade. Interessante que nós poderíamos dizer, mas falar é fácil. Quero ver viver isso. E Jesus viveu isso, né? Nós conhecemos o registro. Jesus, ele não somente ensinou-nos a orar, mas ele viveu essa realidade. Você pode ver isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, o versículo 42, quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, angustiado, porque ele seria entregue nas mãos dos soldados e ele seria levado à crucificação. E lá no capítulo 22, versículo 42, ele disse o seguinte para Deus: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, como cristão, como filho de Deus, como servos de Deus, nós temos aprendido que embora eu vou interceder, o Senhor pode atender os meus pedidos, eu tenho descansado nessa direção bíblica. Faça-se a tua
vontade. Quando João tratou desse assunto, abra a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 5. Quando João tratou desse assunto, ele não deixou dúvidas alguma que ele pode responder às nossas orações. Tanto é fato que algumas Bíblias trazem um título, né, para determinado conjunto de versos, explicando o que aquele conjunto de versos está falando. Por exemplo, na minha Bíblia diz assim, a eficácia da oração. Então, a eficácia da oração, ela reside no fato que a vontade de Deus vai ser feita. No final, a vontade de Deus vai ser feita. E quando nós oramos, essa é a confiança que nós temos que ter. Que além dele poder atender a minha oração, porque ele pode ter compaixão de mim, a vontade de Deus vai ser feita. Isso demonstra o controle que Deus tem da sua criação, inclusive das nossas vidas, como seus filhos, de uma maneira muito específica. As coisas não estão soltas, as coisas não estão largadas. Talvez no seu mundo interior está tudo fora de controle, mas não está fora de controle de Deus. Deus está plenamente no controle daquela situação, daquilo que te causa medo, ansiedade, Ele está plenamente no controle. Deus está plenamente seguro do que Ele está fazendo, do que Ele está permitindo. E mesmo que as coisas nos fujam ao controle, não fugiu do controle de Deus. Então, quando nós falamos sobre a eficácia da oração, inclusive da intercessão, é importante que você saiba que a vontade de Deus vai ser feita. E isso pode fazer com que eu ore com mais convicção. Porque minha vida não está solta. Eu estou seguro nas mãos dele. Inclusive das pessoas que eu clamo. João falou o seguinte. Esta é a confiança que temos nele. Versículo 14. Porque às vezes você pode correr o risco de ser levado a pensar, porque nós vamos pedir pela vontade de Deus, então não importa a minha. É lógico que importa a sua vontade. Mas você vai submeter a sua vontade a Ele, porque Ele tem o melhor para você. Mesmo que talvez agora você não entenda. Mesmo que talvez agora ele seja muito difícil, você não aceite. Mas essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe temos feito. Meus irmãos, com tudo isso em mente, embora Deus tenha todo o poder, pleno poder, de atender qualquer que seja o nosso clamor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua compaixão, é importante que você saiba que Deus ainda tem um plano perfeito. E nós precisamos aprender a confiar, não apenas no poder, mas no caráter do nosso Deus. Porque o nosso Deus jamais vai cometer um erro conosco. E nem com aqueles que nós nos importamos. Então nós podemos confiar na vontade de Deus, mesmo que tenhamos a semelhança de Cristo, enfrentar a via dolorosa. Porque mesmo que no caso de Jesus, Deus tenha permitido a via dolorosa, e esse foi o plano perfeito, Deus nunca perdeu o controle, mesmo quando seu filho padecia a via dolorosa. Deus tem controle absoluto, pleno sobre sua criação, principalmente sobre aqueles a quem Ele redimiu. Veja o que o apóstolo Paulo falou, estou terminando, viu? Tenha paciência comigo. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios 1, versículo 11. Diz assim:
Nele, digo, no qual fomos feitos herança. Meu irmão, minha irmã, em Cristo fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja, não apenas em alguns momentos da vida, mas em todos, podemos confiar no plano perfeito do Senhor. As pessoas que compõem a Igreja de Cristo, elas estão exatamente onde Deus as colocou. E qualquer tribulação, qualquer dificuldade, nada fugirá ao controle do nosso Deus. Talvez para você, algumas coisas pareçam não fazer sentido, pareça fugir o controle, mas para Ele há um propósito. Fomos predestinados para um propósito, o qual Ele fará conforme o conselho da sua vontade. Essa é a segunda razão por que nós oramos. Porque Deus é tudo o que temos. E Ele não falhará nos seus propósitos. Ele não falhará contigo. Você pode descansar. Enquanto você prepara seu coração para o hino que nós vamos cantar, eu vou orar. Querido Deus, eu clamo a Ti agora nesse momento, a favor de cada irmão e de cada irmã, de cada pessoa, inclusive aqueles que não têm fé em Cristo. Oramos, ó Pai, para que o Senhor os visite, que o Senhor os cure também, ó Pai. Sim, ó Deus, cure aquelas pessoas, Pai. E que através da cura que o Senhor vai trazer, que eles possam conhecer o Deus que servimos. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, o Deus de Isaías, o Deus do rei Ezequias, o Deus de Daniel, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, só o Senhor pode dar cabo a essa pandemia. Só o Senhor pode levantar os enfermos. Só o Senhor, ó Deus, pode curá-los plenamente. E nós, ó Deus, na confiança que temos em Ti, os entregamos nas Tuas mãos. Faça, Deus, conforme a Tua perfeita vontade. Porque a Sua vontade é perfeita. E sei que o Espírito Santo vai consolar o nosso coração, para que confiamos e aceitemos a Sua vontade. Trabalha no coração dos meus irmãos. Que essa pregação os impulsione a clamar ao Senhor com mais convicção. Oramos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar um hino para nós encerrarmos esse momento tão especial. O hino que nós vamos cantar é o hino 74 do Hinos de Louvor 3. Nós vamos cantar apenas 2 estrofes. 74, completo em Ti. É um hino que descreve que o Senhor, quando nos salvou, Ele nos calcou na posição de filhos, Ele nos justificou. Nós estamos seguros. Eu só lamento por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Eles não têm segurança alguma. Isso me impulsiona a orar por eles também. E levar o Evangelho de Cristo a eles. Para que Deus os converta. Vamos cantar.
completa em ti os planos teus. Não podem impedir os meus, pois sangue meu perdão comprou. Assim completa em ti estou, justificado em prazer, santificado em meu viver. Pois sangue meu perdão comprou, glorificado ao Senhor. Completo em ti, vem me livrar do tentador e do pecado. Tua graça conquistou bem bom, completa agora em ti estou, justificado de prazer, santificado em meu viver. Teu sangue meu perdão comprou, glorificado ao céu eu vou. O problema não é morrer na pandemia. O problema é morrer sem Cristo na pandemia. Nós nos compadecemos pelos nossos irmãos em Cristo que padecem. Deus tem um plano perfeito na vida deles. E nós clamaremos e nós vamos interceder por eles, certo de que Deus vai nos atender. Deus tem respondido tantas das nossas orações. Mas isso deveria nos levar a falar do amor de Cristo e o sacrifício que Ele fez na cruz. Mais uma vez eu digo, vamos orar, vamos interceder, mas vamos levar o Evangelho também. Porque pior do que morrer na pandemia é morrer na pandemia sem Cristo. Que Deus nos console e que Deus nos leve a um padrão de vida que seja do seu inteiro agrado. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença. Espero que Deus tenha de fato falado ao seu coração, que você, além de se sentir empolgado em ler os Evangelhos e buscar a forma como Jesus teve compaixão dos enfermos, e Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, você também pode interceder a favor dessas pessoas. Juliana vai dedilhar uma melodia para encerrar o culto de hoje. E enquanto ela toca, você pode curvar sua cabeça onde você está. E você pode falar para Deus te usar como instrumento. Um instrumento nas mãos dele. E eu creio que Ele vai fazer grandes coisas através da vida de vocês. Tenham todos uma boa noite.